dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estou bem, graças a Deus. Dormi bem, essa noite dormi bem. Essa noite eu passei do meu limite. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Sou feliz e grato a cada um de vocês que tem me incentivado. Meu abraço, minha gratidão a vocês e a Deus pela vida de vocês. Que Deus continue nos abençoando e nos unindo mais através da mensagem. Meus irmãos, a gente pensa que nós somos alguma coisa, não somos nada. Eu deito hoje, madrugada, acordo 3 horas, depois eu deito e fico refletindo tantos erros que eu cometo, tantas falhas, muita coisa que eu queria tirar das minhas redes sociais. Alguns que o que não comigo saiu. Muitas coisas saíram, graças a Deus. Pessoas saíram, não que eu tenho desejo de orar por elas, mas que não de ver, escutar o que eles falam. Mas nos últimos dias tem aparecido pessoas que eu não sei como deixar, como excluir. Eu não sei se a pessoa ela está necessitando mesmo. Estou pedindo a direção aqui. Às vezes a gente até machuca a pessoa. E essa pessoa que eu falo, ela não é daqui. Ela serve um exército e a gente fica na dúvida. Mas a gente se apega às pessoas. Né? E eu não tenho como. Eu estou pedindo a Deus uma direção. O que Ele faça comigo que eu não dou conta. Que Ele conhece meu coração. Mas só eu, primeiro que se for, se eu estiver enganado, se ela estiver enganada, para tirar. Eu não quero matar ninguém. E eu penso que se eu excluir, eu posso estar entristecendo ela. Pode ser que ela está precisando de um apoio, de um carinho da palavra. Mas tem hora que essas pessoas, elas, sei lá, acho que elas desviam a mente. Eu não sei nem como falar para você. Mas tem duas, uma é do Afeganistão, a outra. Ela falou de onde é, mas esqueci. Não disse que a mãe, uma do Afeganistão, disse que ela tem vontade de vir embora para o Brasil, mas o pai não deixa. Ela é enfermeira, parece. O pai não deixa, porque o Brasil é muito ruim. Ele não é brasileiro, a mãe é brasileira, era, né? Faleceu a mãe dela. E o pai não deixa nem ela ter contato com pessoas do Brasil, mesmo com os parentes dela. Então, a gente fica assim, não sei se a pessoa está iludida, se está mentindo. Então, eu preciso dessa ajuda da parte de Deus. Ele sei que tem me ajudado demais. Ele conhece meu coração, minha falha. E às vezes, eu já pensei 2 vezes em excluir essas duas pessoas. Na hora, antes de eu excluir, geralmente lá é à noite, sei lá, quando eu acordo de manhã, já está a mensagem. Eu fico perdido. Vamos começar o vídeo? Vamos, né? Vamos começar assim. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra, pela noite de repouso, pelo dia que o Senhor nos deu, para refletir. Obrigado, Pai, por o Senhor ser Deus Santo e não desistir nós pecadores. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Não somente da minha casa, mas também essa multidão das redes sociais. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas. Perdoa, Pai, que eu sou pai, sou pecador. Perdoa da minha casa que eu não tenho perseguição das nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro
do profeta, do Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27, que diz assim: e aqueles vão se maravilhar, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Aqui nós vemos essa mensagem, as letras vermelhas da Bíblia, elas são palavras de Jesus. As normais, letras pretas, são das outras pessoas, quem está escrevendo. E aqui as pessoas falam de uma tempestade, e Jesus apaziguou. A palavra de Deus diz que ele estava de uma tempestade, ele estava no meio do mar, e Jesus estava no fundo do barco dormindo. Não Jesus espírito, Jesus carne, porque a carne cansa, a carne é fraca. Ele está no fundo do barco, cochilando, descansando, e o discípulo vai lá e pergunta a ele: rapaz, Senhor, nós estamos perecendo, o Senhor não se preocupa com nós? Ele levanta, dá ordem ao vento, e a água, e tudo para, tudo é quieto, tudo volta ao normal. Então aqueles homens falam assim, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? A resposta é fácil. Se nós conhecemos as Escrituras, estamos aprendendo. Esse é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que deixou uma coroa de honra para usar uma coroa de espinho. A coroa de glória para a coroa de espinho. Jesus que não é pecado, mas fez pecado por nós. Jesus que não é maldição, mas fez maldição, maldito por nós. Aquele que curou, quando ele esteve aqui, fez maravilha, amou, ensinou a amar, ensinou o caminho. Aquele que veio sendo mais do que a lei, mas fazendo cumprir a lei na sua vida. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Os discípulos andavam junto com ele, mas as aflições do mundo cegou. Então, quando Jesus apazigua a tempestade, ele se maravilha. Quando Deus faz um sinal no meio de nós, uma cura, uma porta que abre, um livramento, nós nos maravilhamos. E muitos falam: isso é sorte. Ele teve muita sorte. Mas quem conhece o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos falando agora, fala: não, isso é a mão de Deus. Mensagem do profeta, do livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 27. Vamos para o Salmo 78, que diz assim: a salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele, Deus queria Judá e Davi para pastorear Israel. Salvação que Deus concedeu a Israel. Salvação quando Jacó estava sendo taxado como enganador, como um malfeitor, e ele encontra com o Senhor ali no vale do Jaboque, e Deus muda o nome dele de Jacó, de usurpador, para aquele que pega do calcanhar, para Israel, uma nação escolhida, uma nação eleita, o povo de Deus, um povo separado. Essa foi a salvação que Deus deu a Israel. Salvação quando seu tio estava perseguindo, que ele estava voltando para a casa do pai, e o tio dele, e com isso, ele perseguiu. Deus falou: não faça, não fale nem bem nem mal com Abraão, ou com Jacó. Labão escutou a palavra do Senhor, com livramento. E quantos livramentos Deus deu a Israel, quantos livramentos deu por Deus? Ele livrou de perecer todos como escravos do Egito,
trazendo para a terra da promessa. Livrou dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Alimentou, deu água, deu pão, deu tudo. Foi o remédio, foi o calçado, foi a roupa. Deus foi tudo na vida dele. A rebelião contra ele. Quantos se rebelaram contra o Senhor no deserto? Mesmo lá no Egito, ainda eles, vendo as maravilhas que Deus estava fazendo, ainda se rebelaram contra Deus. Contra o seu servo Moisés, Arão. Quem se rebela contra o enviado, contra aquele que Deus chamou, pôs à frente, está se rebelando contra o próprio Deus. Eu vejo essa mensagem, só essa parte aqui, e o meu coração entristece. Hoje eu ouvi a mensagem também no grupo da igreja do Congrego. Foi ontem, aliás, onde a pessoa põe lá um vídeo que a gente critica o pastor, critica, fala, não sei o que, aquelas coisas. Mas eles também fazem isso. Ninguém está livre de crítica. Jesus foi criticado. Eles, os próprios, talvez aquele que viveu o vídeo, ele próprio critica, tira pedra nos governantes. O Senhor manda a gente honrar os governantes, obedecer, né? Eles mesmos. Então, a palavra de Deus nos ensina que se nós pregamos santidade, Ele vai cobrar de nós santidade. Se nós pregamos força, e se não força, Ele vai cobrar de nós força. Então, irmão, eu não sou um servo rebelde. Eu erro, mas eu procuro fazer o melhor que eu posso para aquele que queria. Quando está errado, isso foi no meu trabalho também. Todo lugar que eu trabalhei foi assim. Quando está errado, eu posso estar errado, quando está certo. Mesmo assim, se insistir, eu obedeço, faço. Depois, se não der certo, eu fico calado. Quantas vezes eu vi o gerente da minha empresa, o meu encarregado, falar quando dava errado, ele falava, bem que você avisou. Quantas vezes eu vi isso? Aí, a minha pergunta para ele é, por que você não escutou? Por que você não deixou fazer do meu jeito? Não, a gente não pode rebelar contra ninguém. Quantas vezes eu rebelei contra meu pai, contra minha mãe? Por isso, muitos caras me castigaram muito com meus irmãos. Agora, por que nós sabemos que nossos pais nos castigaram? Por que não vão rebelar contra o Senhor? A justiça do Senhor virá. Ele virá. Temos que ter cuidado. Não vamos rebelar contra ninguém em cima dessa terra. Se você rebela contra o seu professor, contra o diretor da sua escola, contra o seu colega, contra o seu colega de trabalho, você está rebelando contra o próprio Deus. Porque foi ele que pôs, Deus que pôs ele acima de você. Deus escolheu Judá e Davi para apacentar Israel. Judá, Deus escolheu a tribo de Judá. Nós vemos aqui, Judá errou. A própria palavra fala, ele casou com mulher estranha. Ele teve filho com a nora, depois que ela estava viúva, que não era permitido. Judá errou. Davi errou. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Ele errava, quando ele viu o erro, ele se arrependia, pedia perdão. E não voltava mais àquele erro. Então Deus escolheu a tribo de Judá e Davi, um pastor de ovelhas, para pastorear Israel.
ou seja, para pastorear o povo de Deus, a nação que ele escolheu, a terra, a cidade eleita. Honra, Deus deu honra a quem merecia, mesmo diante dos erros. Quando se converteram, se arrependeram de se converteram, Deus continuou honrando. Vamos ver o que está escrito na Escritura. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigma da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que o fizesse conhecer seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse os filhos que nascessem, se levantasse e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem da obra de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que regiu seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, amados, trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus, recusaram andar na sua lei. Isso nós estamos a palavra das pessoas ímpias, das pessoas que conhecem o mandamento de Deus e se rebelam e querem andar conforme a sua vontade, conforme a vontade do mundo, direcionando seus passos por eles. Deus irá a juízo. Versículo 11 a seguir. E esqueceram das suas obras e das maravilhas que eles fizeram. Maravilha que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Prendeu as penhas do deserto e deu-lhes a beber como de grandes babias. Fez sair fontes da rocha e fez correr água do rio, como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando os filhos na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e água correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-lhes pão ou preparar carne para o seu povo? Aqui Deus fazendo tudo e o povo continua rebelando. O povo continua cobrando, o povo continua duvidando da força, do poder, do amor de Deus. Irmão, nós estamos em 2026, não mudou nada. Nós continuamos assim. Quando a gente tropeça, a gente erra. Quando a gente não culpa Satanás, por causa da brecha que nós abrimos para ele entrar, nós culpamos a Deus porque não nos protegeu, não nos livrou, não falou. E ele está falando todo dia. Só abrir a Escritura que está falando. Não tropece, não caia, as maravilhas que eu fiz. Eu tirei você do amassado do pecado, eu dei meu filho para você. E você continua se rebelando. Você chega a rejeitar o Filho de Deus, que se fez maldição por você. Vou falar novamente, não? Quando eu estou falando você, eu estou olhando na minha cara. Estou frente a frente comigo. Versículo 21. Pelo que o Senhor os ouviu e se dignou, e acendeu um fogo contra Jacó e procurou. Também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Pois que tivesse mandado, as altas nuvens tivessem aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná, para comer e tivesse dado trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos,
Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul como uma força. E choveu sobre ele a carne como pó e aves das casas, como a areia do mar. As fez cair no deserto no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe fizesse a presente dever. Não refriaram o seu apetite, ainda lhe estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre ele, matou os mais fortes dele e feriu os escolhidos de Israel. Aqui nós vemos que nesse versículo 31, 32, a justiça de Deus para aqueles que se rebelaram, para aquele que não estava satisfeito com o que Deus fez por ele, estava fazendo, com a proteção, com a guiar os caminhos dele, de dia pela nuvem, para proteger do sol, à noite com clarão de fogo, para aquecer no deserto, para caminhar o caminho. Rebelaram pelo maná, pela água que ele tirou da rocha, e ele agora veio a ira dele. Veio a justiça de Deus. Irmãos, somos nós. Deus está fazendo, Deus está dando, Deus está avisando, nós estamos errando. Aí quando nós começamos a reclamar, mas não reconhecer nosso erro, a justiça de Deus virá. E a justiça de Deus virá sobre essa terra. É Ele mesmo que fala. O próprio Jesus fala para descer. Versículo 32, né? É 32, é. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade de seus anos amargos. Pondo ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, Deus o Altíssimo, seu Redentor. Todavia nos rodeavam com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto, para com ele nem foram fiéis ao seu conselho. Mas ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, perdão, por isso, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque ele se lembrou que eram carne e vento, que passa e não volta. Quantas vezes provocaram no deserto e ofenderam a solidão. Irmão, que quando fala deserto, nós levamos na nossa mente, o nosso coração, nosso pensamento logo para o deserto, onde eles andaram 40 dias. Lembra, irmão, do deserto que nós vivemos hoje? Quando falta pão, nós levantamos contra Deus. Quando a porta se fecha, a porta que ele abriu, nós conseguimos com as nossas maldades fechar essas portas. Quando um laço se faz, porque nós abrimos a porta para o inimigo entrar na prostituição, na droga, no bebedice, nos vícios, e nós queixamos do nosso Deus. Quando você pede, busca uma coisa do Senhor e não recebe, vem a queixa contra o Senhor. A ira de Deus, a justiça de Deus, vai vir sobre cada um de nós que estamos sobre essa terra. Essa é a mensagem, irmão. Salmo 78. Que Deus abençoe, vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia da hoje. Perdoai nossas dívidas, perdoa nossos devedores, não nos deixe cair em tentação. Mas livra do mal, que teu reino, poder agora, para todos saberem o teu nome. Irmãos, amém. Jesus voltará. A última profecia da Bíblia está para se cumprir. Jesus te ama, eu também te amo, fica na paz de Jesus. Um abraço, irmão Eloy, que eu vou desligar, que eu vou bendir.